Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós temos a nossa videoaula de ciências. Nós estamos na unidade 3. Estamos falando sobre o que nesta unidade? Água. Sobre a água que é para todos. Gente, eu queria dizer que eu adorei as frases que vocês escreveram. Estão todos de parabéns, tá? Continuem assim. Vamos lá, vamos colocar na página 44. Hoje nós iremos estudar sobre o mau uso da água. Então, primeiramente, gente, nós temos algumas perguntinhas no livro de vocês e nós temos duas imagens. Então, eu irei mostrar para vocês essas imagens. Nós temos a imagem A e a imagem B. Então, veja no livro de vocês e vamos lá. Primeira pergunta que nós temos no início do livro: o que mostra as imagens abaixo? Então, nós temos a imagem A e a imagem B. O que está sendo mostrado nessas imagens? Pensem um pouco aí. Então, vamos lá, eu vou falar para vocês. A imagem A, ela mostra o trecho de um rio. O nome deste rio é Rio Tietê. É um rio muito conhecido. Como assim, tia, conhecido? A gente vê muito falar sobre esse rio nas reportagens que passam na televisão. E o que nós vemos na imagem B? A imagem de um homem que está fazendo o quê? Está lavando a calçada. E aí nós temos a segunda perguntinha para que vocês possam pensar. Se você que está em casa, tivesse fotografado a imagem A, como você imagina que seria o cheiro e a cor da água desse rio? Vamos lá, pense aí vocês. Eu vou pensar um pouco. Vou falar para vocês. Então, se eu tivesse fotografado, eu com certeza pensaria que esse rio tem um cheiro, a água dele tem um cheiro ruim. Por que tem um cheiro ruim se a água ela não tem cheiro e ela não tem cor? Ela tem um cheiro ruim por causa da poluição, porque pelo que nós observamos na imagem, este rio está muito poluído. E a cor? Nós vemos essa água, ela é uma água preta, parece que tem um monte de espumas, né, gente? Uma água muito escura. Mas a água não tem cor. Mas quando o rio está poluído, ela muda de cor por causa de quê? Por causa da poluição. E aí, o que vocês diriam, vocês aí que estão em casa, sentadinhos, assistindo a nossa videoaula, o que vocês diriam à pessoa da imagem B, gente? Por quê? Vamos lá, pensem um pouco. Eu diria a ela que ela não deveria gastar água lavando a calçada. Por quê? Porque ela está desperdiçando um bem muito precioso. E que ela poderia... O que ela poderia fazer? Ela poderia reutilizar uma água de uma lavagem de roupa. Para quê? Assim ela estaria ajudando a economizar a água do nosso planeta. Gente, por que as pessoas estão tão preocupadas com a água? Então, essa pergunta eu vou deixar para que vocês pensem um pouco. Depois a gente responde sobre essa pergunta. Então, vamos lá, gente. Nós nem sempre cuidamos dos rios e dos lagos de maneira adequada. E muitas vezes nós não utilizamos a água com sabedoria. Então, como a gente pode observar pela imagem, a causa dessa poluição é através das diversas atividades humanas que causam a poluição na água. E muitas dessas poluições também ocasionam no desperdício de um recurso natural. Que recurso natural é esse? A água. Outro problema que nós temos, gente, com a água é que a água doce não é aquela água com açúcar, viu, gente? A água doce é aquela água que nós consumimos, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Ela não é igualmente distribuída no nosso planeta. A gente vê muita água, né? Se nós observarmos a imagem do nosso planeta, a gente vê a maior parte dele é azul. Aquela parte azul ali toda é água. Só que toda essa quantidade de água, ela não é distribuída de forma igual. O que acontece? Existem países onde a população
é muito grande e existe pouca água. No caso do pouca água doce, que é a água que é consumível. Então, nesses lugares, gente, muita gente sofre com a escassez, ou seja, sofre com a falta. A escassez é a falta deste recurso. Essa desigualdade, gente, de distribuição, ela também pode ser sentida não só em outros países, mas dentro de um país e dentro dos estados e das regiões que formam aquele país, viu, gente? Um exemplo bem claro disso é no Brasil. Como assim no Brasil? No Brasil, gente, existem locais onde a população sofre com a escassez de água. Então, a população sofre com a falta de água. Então, eu quero que vocês coloquem agora na página 45 e eu quero que vocês observem a imagem de alguns locais. Eu vou mostrar para vocês novamente. Olha aqui as imagens. Percebam que nós temos aqui a legenda. Já falei para vocês que a legenda é um texto informativo, viu, gente? Ela informa aquilo que está sendo mostrado na fotografia. Então, na primeira fotografia, o que nós observamos? Pessoas percorrendo longas distâncias. Elas estão com um balde na cabeça, outras estão com um balde dos dois lados das mãos. E elas percorrem uma distância bem grande para poder pegar água para consumir. Essa fotografia ela foi tirada em Verdejante, no estado de Pernambuco, no ano de 2012. A outra imagem, gente, vejam aí os animais, eles estão disputando um pouco de água que está no leito dos rios. Isso daí fica onde? Em Cansanção, no estado da Bahia. Vejam aí pelas imagens que esses locais, eles são muito secos. A gente sabe que tem alguns estados na nossa região, que é na região Nordeste, onde as pessoas sofrem muito por falta de água. Um exemplo bem claro que nós conhecemos e vemos na televisão é no estado do Ceará. A gente vê também que as pessoas sofrem com a falta de água. Então, essa questão da água, ela está bem pertinho da gente. Então, por isso que nós não devemos fazer um mau uso da água. Vamos utilizá-la de forma correta, de modo a não desperdiçá-la, tá bom, gente? Então, vocês, a partir de agora, vocês já estão conscientes para que as futuras gerações também possam ter água para beber, para viverem, tá bom? E aí, o que nós temos aí, gente, na página 45? Nós temos uma tirinha, né? O que é uma tirinha? Uma historinhazinha em quadrinho do Cebolinha. E aí nós temos: porcaria, só pego essas tranqueiras. Novamente, amanhã eu volto para tentar pescar de novo. No outro dia, ei turma, o lixeiro chegou. Então, pela imagem, nós percebemos que o rio está o quê? Ele está poluído. E o Cebolinha vai pescar, ele só pega lixo. Então, as pessoas estão o quê? Poluindo os rios. Então, gente, vocês irão responder as letras A, B, C e D, tá bom? E eu quero que vocês façam essas letrinhas no caderno de vocês. Então, vamos lá. Coloquem na página 46. A gente vai continuar falando sobre a água. Nós vamos falar agora sobre a importância de economizar água. Por que é tão importante economizar água, gente? Então, para início, eu vou iniciar com esse texto que está no livro de vocês. Há cada vez mais pessoas no planeta. Como consequência, o consumo e o desperdício de água também aumentam. No entanto, nós sabemos que a quantidade de água na Terra é mais ou menos a mesma há muito tempo. O resultado disso é que as pessoas e os demais seres vivos sofrem cada vez mais com a escassez de água. É importante usar a água com sabedoria, de modo que ela não falte para nós nem para as futuras gerações. Então, o que nós observamos através da leitura desse texto? Que a população ela aumenta a cada dia mais. Só que a quantidade de água ela continua a mesma.
E aí, se nós não economizarmos água, esse pouquinho que ainda resta, ele não vai ser suficiente para suprir a necessidade da população que está crescendo cada dia mais. Então, por isso, gente, a importância de economizar água, viu? Então fica a dica, viu, gente? Na hora do banho, na hora de escovar os dentes, desliguem a torneira para evitar o desperdício de água. E aí, o que nós temos aí na 47, gente? Vocês irão responder esta primeira questão, né? O que está pedindo para fazer nessa questãozinha aí? Observem a imagem e façam o que se pede. O que vocês irão fazer? Na letra A, circule na ilustração as pessoas que estão usando a água e diga que atividade elas estão fazendo. Então, vocês irão circular na imagem, nessa ilustração. Na letra B, marque um X, a opção que melhor classifica o uso da água nas atividades observadas na ilustração. Então, vocês irão marcar a alternativa onde as pessoas estão utilizando a água com sabedoria, tá bom? E a letra C, quem não está utilizando a água, mas está fazendo algo que evita o desperdício neste recurso. Por quê? Então, vocês irão marcar e vão circular a pessoa que não está utilizando a água, mas está evitando o desperdício, tá bom? E em seguida, nós temos na página 48 e 49, nós temos algumas atividades, mão na massa. Quanto desperdiçamos de água? Então, gente, vocês irão registrar o quanto vocês desperdiçam de água. Registre a seguir as suas hipóteses iniciais. Então, vocês irão... Hipótese, gente, é o que vocês pensam, tá bom? O que vocês imaginam. É possível escovar os dentes com apenas um copo de água? Vocês irão marcar sim ou não. Será que deixar a torneira aberta durante a escovação dos dentes gasta muito mais água que um copo de água? Novamente, vão marcar sim ou não. Assinale com X se ao escovar os dentes você acha que usa água com sabedoria ou desperdiça água. E aí faça a atividade para comprovar a sua hipótese. Então, vocês irão fazer essa atividade. É bem legal, viu, gente? É uma experiência para vocês. E assim vocês irão ter consciência sobre o bom uso da água. Depois, gente, essa quarta questão e essa quinta, vocês não necessitam fazer, tá bom? E aí, por último, analisem o resultado, viu, gente? Quanto de água cada um de vocês gastou para escovar os dentes? Então, depois que vocês fizeram aquele primeiro processo, né? Na página 48. Letra B. Explique como vocês fariam para descobrir quanto de água foi gasto a mais com a torneira aberta em relação à escovação dos dentes com um copo de água. Resposta pessoal. Na letra C. Na opinião de vocês, a escovação dos dentes ficou prejudicada ao se usar apenas um copo de água? Vocês acham que prejudica escovar os dentes utilizando apenas um copo? E para concluir, assinale um X. A situação em que houve desperdício de água. Então, vocês irão marcar apenas a situação em que houve desperdício de água. E por último, suas hipóteses registradas no início dessa sessão foram confirmadas? Aquelas lá as primeiras, viu, gente? Vocês vão marcar sim ou não. Então, esta foi a nossa videoaula de ciências de hoje. Vamos economizar água, gente. Vamos utilizar água com sabedoria para que as futuras gerações possam utilizá-las também, tá bom? Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus.